Ok, pessoal, então nós estamos iniciando aqui a revisão da situação prático-profissional, do caso prático-profissional que nós disponibilizamos para vocês na semana passada, que vocês fizeram como atividade avaliativa do grau 1. Então, nós vamos analisar, vamos apontar dúvidas, se elas existirem, essas dúvidas, tá? Até porque na próxima semana também a gente tem mais casos e a ideia aqui é que a gente esteja trabalhando isso e esclarecendo possíveis dúvidas. Então, eu vou agora compartilhar a tela para mostrar exatamente o caso e a gente vai conversando. Daí vocês também já podem conferir, né, se vocês fizeram certo, me apontam, daí eu já posso só lançar a nota. Professor, acertamos tudo, daí então eu já aponto a nota. O que vocês acham uma boa alternativa, né? Ou botar um grupo avaliar do outro, o que vocês acham também seria uma ideia bacana, né? Não, eu acho que eu tinha que botar para todo mundo 100% e deu. Não precisa nem corrigir. Precisa para quê? Então, tá ok. Então, vocês fazem o seguinte, quando tu vai na loja lá e tu compra e tu paga, ou no mercado tu leva para casa as compras, Jonathan? Sim, levo para cá. Ok. Aqui também, né, o conhecimento. Tá? Vamos lá. Sacanagem, mas... Deixa quieta, né? Alguma dúvida aqui da história, gente? Vocês conseguiram compreender a forma como o professor colocou aqui a história? Ela ficou compreensível? Na minha parte, deu para entender a história tranquilo. Sim, tranquilo. Tá. Então, não ficaram nenhuma dúvida, tá? Então, vocês acham que é necessário a leitura dela? A sua interpretação, talvez. Tá. O que nós temos aqui? Duas pessoas, né, que tiveram um relacionamento amoroso, muito comum no contexto atual, tá? E deste relacionamento as pessoas terem filhos, tá? A filha mora com a mãe, a gente tem algumas situações, né, de filho morar com o pai, mas são pouquíssimas, né? A mãe mora na cidade de Novo Hamburgo, o pai mora em Esteio, tá? Não sou eu o pai, tá, gente? Maria é operadora de telemarketing, né, em Sapucaia do Sul e passa por dificuldades para criar a menina, já que vem percebendo apenas, né, R$ 1.200, tá? João reconheceu a filha quando do nascimento, mas jamais lhe deu colaboração financeira consistente, sendo que nos últimos 2 anos não prestou nenhuma ajuda. No último mês, surpreendentemente, João procurou Maria pelo e-mail, que a ideia era mais construir história, tá? Ele queria levar a filha para morar com ele, tá? Já que o casal não definiu com quem Maria ficaria, né? O casal não tinha definido a guarda, tá? Maria descontente, né, com essa situação, porque o pai não visitava há 2 anos, não procurava, não pagava alimentos e agora queria a guarda da filha. Daí João aqui, ele é divorciado, não tem filhos e tem uma renda média, né, de 5.000 de prolabore, conforme o documento que enviou para a Maria dizendo que tem condição de criar a filha, né? Então, aqui a história é muito... ele enviou até o contra-cheque para mostrar, olha, eu tenho condições. Aqui estão os dados, tá? Aqui tem vara de família, né, nas cidades, que Maria reside aonde ela reside, tá? Não tem o endereço de João, apenas sabe que a empresa, o endereço da empresa, tá?
Maria está inscrita, daí tem o CPF, tá? E agora vocês precisam responder as questões, tá? Então, veio este caso para vocês e vocês precisam começar a pensar o processo. E a primeira pergunta, vocês devem ter percebido, a gente tem que fazer o endereçamento, mas a gente precisa retomar o conteúdo do processo 1, tá? Por que de processo 1? Porque lá nós vimos, né, em processo 1, as questões de competência, tá? Onde é que vocês distribuíram essa ação? Novo Hamburgo. Por que Novo Hamburgo? Porque é onde reside o menor. Exatamente, né? Então, nessas situações que envolve menor, né, é sempre no domicílio do menor, tá, gente? Deixa eu ver, tá? O endereçamento foi tranquilo? Vocês endereçaram esta ação para quem? Professor, pois essa era uma das minhas dúvidas, tá? Eu tinha, se não me engano, eu li ali que eu teria que endereçar para o juizado. Mas aí a outra colega disse, não, teria que ser para o juiz. Tá, agora vamos esclarecer o que é juizado e o que é juiz. Eu até vou entrar aqui na Lei 9.099 para mostrar que as ações de família não são competências do JEC. É bacana a gente entrar e vocês falam as perguntas, daí vocês observem que sempre eu vou na lei oficial, tá? Então, olha aqui, ó, da competência, tá? Não está compartilhando, professor. Não? Sim. Agora apareceu para mim, agora apareceu. Tá. Enumeradas, tá? Trabalho de família e sucessões, Odir? Tá. Aqui, gente, tá? Essa, tá? Deixa eu, acho que é competente, tá? O senhor já passou no parágrafo 5. Aqui, ó. Olhem aqui. Eu acho que aqui no oitavo, tá? Que eu quero. Porque aqui, ó, não poderão ser partes no processo, incapaz, o preso, tá? E daí, então, aqui, ó. Tá. Daí a gente vai ver se envolve incapaz, mas tem algum lugar aqui que é o que também que aqui não envolve ações de família. Causas de menor complexidade, tá? Eu achei que tivesse assim descrito aqui, não está descrito, tá? Mas as causas de família, Jonathan e colegas, não são de competência do juizado especial. Tem algum lugar aqui, deixa eu só ver se tem localizar família. Professor, está ali, artigo 3º, parágrafo 2º. Desculpa, Carla. Qual é o artigo? 3º, parágrafo 2º. Tá. Ok. Obrigado. Nada. Eu sabia que tinha, mas não estava encontrando onde. Obrigado, viu como vocês me ajudam bastante. Olha aqui, ó. Tá? Ficam excluídas, né, da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse, né, também. Daí, então, aqui, né, essas situações que envolvem, né, família, tá, não tem competência o juizado especial civil. Obrigado, Carla, pela ajuda, tá?
na localização. Às vezes o professor fica cego, eu lembrava assim onde é que tinha, que era aqui no início, e não me localizei agora aqui, olhando. Tá? Entendeu, Jonathan? Tá? Sim, aham. Agora eu entendi, professor. Obrigado. Sempre tá. Outra coisa, pessoal, eu vou olhar o endereçamento. Tem vara de família. Se eu tenho dúvida, agora a gente não pode entrar no site do tribunal, né? Mas, porque acho que está ainda fora, não sei se alguém testou depois, tá? Mas o endereçamento, vocês lembram de cabeça o endereçamento? Primeira vara de Novo Hamburgo de Família e Sucessões? Excelentíssimo, como é que é? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, né? Da vara de família da comarca de Novo Hamburgo. Então, é sempre esse o endereçamento completo, tá, gente? Tá, mas eu não boto na primeira, então, professor? Eu não sei, Novo Hamburgo são 2 varas de família, né? Daí Sim. não tem necessidade, porque eu não sei se vai para a primeira, pode ir para a segunda, então é só vara de família, tá? Nesse primeiro momento, tá? Faça a qualificação da parte autora, considerando que se trata de uma ação de guarda cumulada com alimentos promovida pela genitora. Quem que vocês colocaram aqui? Deixa eu ver. Eu estou abrindo aqui uma situação de alguém de vocês que fez, tá? Aqui, né, o foro competente para o foro de número 1, tá ok, tá? Conforme artigo 53, ok. Excelentíssimo senhora doutora, juiz de direito, olha aqui como este colega aqui fez, tá, gente? Eu estou mostrando aqui a resposta de um colega, vocês estão vendo? Tá? De um colega, estou mostrando, tá? Antônia, tá. Agora aqui a questão da qualificação. Se é ação de guarda, a guarda pode ser feita pela filha menor? Não. Tem que ser pela genitora. A ação é promovida, se é uma ação de guarda, e a discussão aqui é sobre guarda, tá? Quem precisa estar aqui na qualificação é a Dona Maria, tá? Daí, então, aqui vocês já treinaram a fazer informações que a gente, obrigatórias. Daí a gente vai lá no artigo 319 para conferir se tem toda a qualificação. Se eu tenho dúvida, o Estado Civil, tá? A profissão, deixa eu ver se eu estou voltando aqui, tá? Então, aqui faltou o Estado Civil, vocês estão percebendo? São essas questões que a gente vai conferindo e vai apontando aqui para vocês, tá bem? Professor, uma pergunta. Pode perguntar. Uma nota, uma observação. Eu coloquei como autora a mãe e a filha. A mãe como autora da ação de guarda e a filha como autora da ação de alimento. Está certo. Por exemplo, tem algumas situações, agora, eu coloquei essas 2 situações, tá? Mas se eu só tivesse colocado o nome, porque eu até reforcei aqui, né? Uma ação de guarda, e eu coloquei as 2, tendo em vista a situação dos alimentos, porque não é a mãe que busca os alimentos é a filha, tá certo. Tá? Messias. Pois é, professor, eu coloquei só a mãe também. Tá certo. Porque se tu colocou só a mãe,
por exemplo, eu coloquei a mãe como no caso da guarda, tá? E a mãe, né, da guarda e a filha de alimentos, porque às vezes, lembram que a gente precisa olhar, vocês precisam aprender a se defender, o que vocês fazem com base. Lembram que eu dou os artigos para vocês, ó. Eu não tenho medo de passar as coisas que vocês, inclusive, podem se defender contra a forma como o professor avalia e faz a correção de um trabalho de vocês. Olhem aqui, ó. Aprendam a utilizar isso aqui, gente. Porque na segunda fase da prova da ordem, gente, todas as provas que eu tenho visto têm problema de correção. Tá? É muito comum a gente fazer recursos em prova da ordem. Tá? Eu já provei examinandos assim que tiraram 5, gente. E daí a gente foi lá, analisou, pontuou e ficaram com nota acima de 6. Então, aprendam a utilizar isso aqui, gente. Isso aqui tá bacana, tá? Então, as colocações de vocês ajudam, né, a gente a mostrar o que vocês podem usar a favor de vocês. Mas, por exemplo, se eu coloquei essa situação atrapalhou? Não. Tá, eu não posso colocar só a filha, né? Porque se eu coloco só a filha, dá essa impressão de que a ação é de guarda, né? Então, por isso da situação de guarda, que a mãe, em algum momento, precisa aparecer. Alguma outra dúvida, alguma outra colocação? Deixa eu só abrir o chat, se vocês estão escrevendo no chat, eu não estava vendo aqui. Daí, então, deixa eu... O legislativo, o Estado Civil não foi informado na descrição. Muito bem colocado, Júlia, né? Então, se o professor não colocou, como é que a gente sabe? Mas pelo que dá a entender da história ali, ela é mãe só da guria e se separou do pai. Mas nada impede dela ter casado de novo, as pessoas namoram um mês e casam. Também, mas daí pode se subentender, então, vários... Mas ali também não diz que eles eram casados, falava que tinha um relacionamento amoroso, não casado. Exatamente. Mas Estado Civil, o que você... Desculpa que eu não sei, eu não consegui ver quem estava falando e eu não reconheci pela voz. Daisy, exato. Por exemplo, quais são os estados... os exemplos de Estado Civil? Casado, divorciado, solteiro. Tem mais algum? Tem. Convivente. Solteiro, né, convivente em união estável, é solteiro, né? Mas a gente tem mais um, que vocês não apontaram. Viúvo. Exato. Porque ali, professor, está bem distinta também. O senhor não fala que ela é solteira, mas lá embaixo a gente deduz que eles não têm uma relação, porque o senhor não fala que ela é solteira e ele é divorciado, né? Não, mas olha a importância de vocês apontarem, para minha interpretação, não foi informado o Estado Civil, tá? Eu acho isso bacana, daí vocês não terem apontado, e daí agora eu vou dizer para vocês qual é a dica quando na prova da ordem não tem essa informação, e nas provas não tem essa informação. Daí aqui, deixa eu só ver onde... tá aqui. Aqui, o que a gente vai colocar? Maria das Rosas, Estado Civil. Vocês vão escrever Estado Civil, tá? Por quê, gente? Nós temos que preparar vocês também para a prova da ordem. Daí você não pode não colocar o Estado Civil porque não aparece, tá? Você precisa colocar, né, escrever Estado Civil, que é um dos requisitos que eu preciso colocar, tá bem, gente? Muito obrigado, Júlia, por ter apontado ali.
que permitiu que a gente explicasse essa situação. Tá, professor, mas assim, escrever estado civil, independente de mencionar se ele é viúvo, se ele é divorciado. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Vocês não sei se estão enxergando, não. Eu vou abrir aqui uma outra situação. Eu vou escrever aqui, vocês estão enxergando. Não, está muito pequeno. Eu vou sair daqui. Não tem a informação. Quando não tem a informação, como é que a gente escreve, como é que a gente faz quando não tem a informação? Tanto nas nossas atividades todas, tá? Como na prova da ordem. E daí aqui eu já trabalho para vocês como se fosse a prova da ordem. Tá? Deixa eu ir para adiante. Tá. Ok. Vamos partir da ideia, vocês vão me dando o... pessoal, uma das... qual é a informação que a gente não tinha? Se ela era solteira ou casada? Estado civil? Estado civil, vírgula, operador. Então, essa é a situação. Eu não tenho a profissão. Eu vou colocar profissão. Por que a gente não pode escrever? Porque na prova da ordem, tu não pode ter nada que te identifique. Nenhuma situação que venha identificar. Então, desde agora, vocês estão no processo 1. Quando não aparecer uma informação, vocês vão escrever isso. Não aparece o estado civil, não aparece a profissão, tá? Não aparece o endereço, tá? A gente faz como se, né? Eu vou colocar aí profissão, né? Inscrita no CPF, tá? No CPF. Eu não tenho usuária do endereço eletrônico. Opa, está muito pequeno e vocês não me avisaram que vocês estão quase cegos ali e não enxergam. Tá? Então, eletrônico, tá? Opa, faltou o acento. Usuário de eletrônico. Eu não tenho endereço eletrônico. Residente e domiciliada na rua bairro, cidade, CEP, tá? Gente, sempre que vocês não tiverem, porque esse é o padrão da prova da ordem, tá? Então, sempre que vocês não tiverem qualquer situação de informação, e por isso que eu agradeço quando alguém de vocês aponta alguma coisa, faz um questionamento, olha o quanto que vocês contribuem, gente, tá? Não tinha também o documento de identidade. Caberia colocar RG. Eu posso colocar, porque como eu até não... eu acho que ali tinha um documento de identidade ou não? Não, tinha o CPF. Tá, porque como a identidade não é documento, requisito obrigatório, se eu acrescer, ok, não há nenhum problema, tá?
Poderia ser RG número XX. Exatamente, portadora, né, de RG de número tal, ok, exatamente. Tá? Daí deixa eu só acrescentar aqui, essa cidade no CPF, né, portadora do, né, como este aqui eu não tinha colocado, não é um requisito obrigatório, mas se vocês querem acrescer, podem acrescer, tá? Mais alguma dúvida, algum questionamento? Vamos voltar aqui. Desculpa que alguém achou, falou e eu não ouvi. Acho que alguém, Jonathan, mas acho que alguém, outra pessoa falou também. Bom, vou perguntar. Mas e caso assim, ó, está ali implícito, tá? Se eu colocar o que está implícito... Jonathan, uma situação na prova da ordem, eu estou trabalhando aqui com a lógica da prova da ordem, e eu só coloco a informação explícita. Tá bem? Só o que é necessário está lá. Exatamente. Na prova da ordem, tu não pode criar, tu só precisa, é somente o que tá, a informação que está colocada. Tá, na prova da tá. Agora eu associei. Cara, Muito obrigado. o nosso papel aqui é ajudar. E por isso que, tal situação, vamos lá, vamos trabalhar dessa forma. Então, por isso que o Estado Civil, eu, como não coloquei aqui na situação, eu vou ponderar essa, e eu acho que foi muito bem colocada aí pela Júlia, né? Que outra, podemos avançar? Acho que sim, professor. O valor da causa. Esse aqui é o detalhe, professor. Esse que é o detalhe que eu falei lá no início. Eu vou te dizer o seguinte, advogado que não sabe fazer cálculos... Tem que ter calculadora. A calculadora você precisa sempre, né? Olha, como é que vai fazer, calcular honorários, etc. Vai ter que pagar o Adair sempre, né? Isso aí. Tá, né? Tá? Então, olha aqui, ó, se vocês não souberem fazer cálculo, não gostam de matemática, já contratam por semana, por dia, porque você precisa todos os dias, então já contrata por ano, por mês, né, o Adair, tá bem? Tá sócio dele, né, professor? Também, uma segunda alternativa, tá? Qual é que era o valor dos rendimentos dele? 5.000 de plano labore. Tá, 5.000. Quanto é que estava pedindo? 30%. 30%. Tá, eu vou fazer o cálculo aqui para vocês mostrar como a gente faz, né? Bota na tela lá, professor. Exato, é isso que eu vou Bota na tela, porque daí a gente consegue... gente, é uma coisa muito simples, a calculadora. Eu acho que eu acertei, mas vamos lá. Não tem segredo nenhum, tá, gente? É um cálculo muito simples. Deixa eu ver se eu ampliando aqui, vocês conseguem... Não, piorou. Tá. Muito bem, qual é o valor? 5.000, né? Vezes 30%. 30%, tá? 1.500, tá? 1.500 vezes quanto?
12? São 12 prestações, eu fiz os 12. Tá? Este é o cálculo, gente. Pô, então, bingo para mim, professor. Não tem. Não. Fala. Eu sei, entendi o cálculo, tá? Eu fiz certinho. Só que nem eu disse no início lá para o senhor, se lembra? Que é a questão do aplicar a lei e interpretar a lei. Porque no 292 tem vários requisitos, então tu tem que analisar qual é o requisito que está pedindo, né? Que se aplica para aquela situação. Exatamente. Professor, Fala. sobre essa situação, na verdade, o grupo, né, com o qual eu fiz parte ali para responder as perguntas, a gente ficou em dúvida porque, assim, que nem algumas pessoas do grupo achavam que esse cálculo estava certo, que foi o primeiro cálculo que nós chegamos a entender, e o outro, se a gente colocaria na petição os anos que ele não teria pagado, porque no enunciado cita que ele não pagou uma quantidade satisfatória, né? Ele quase, e daí depois de um período ele não contribuiu em nada. Essa foi a dúvida que nós tínhamos quando a gente foi montar esse cálculo. A colocação da história foi justamente para ver se a gente cobrava ou não os atrasados. Foi proposital a colocação na história. Pois é, professor, daí eu pensei que só tem como cobrar a partir do momento que tu ajuizar a causa, né? Exatamente. Tu está certa, Deise. Entendeu, Rafael? Porque não tem título executivo antes, daí tu vai fazer cumprimento de sentença. Tu só pode cobrar a partir do momento, não há... isso vai ser uma discussão no processo 3, tá? Que é cumprimento de sentença e execução, tá, gente? Processo 3 é isso que a gente trabalha. E vamos orar para a banca não descobrir o professor Odir para convidar, quando nós formos fazer a prova, para fazer parte da banca. Não, fazer parte da banca, não. Se você for... eu tenho certeza, Messias, tanto aplicado que você é, que não vai precisar, não. E todos os demais aqui que estão assistindo todas as aulas que são aplicadas. Não, mas eu estou falando que o professor que já imagina, faz de propósito uma questão dessa, é difícil. Não, mas, gente, na realidade, quando a gente pensa, será que, para ver se vocês iam pensar se a situação, ela poderia cobrar ou não, porque às vezes as pessoas vêm aqui no escritório, seu Messias, exatamente com essa dúvida. Mas ele não paga quanto tempo? Não, a gente só vai poder cobrar a partir que o juízo despachar e a partir do momento que ele for citado, né? Então, depois, a gente vai trabalhar alimentos provisórios, outras situações, né, em processo 3, tá, gente? Mais alguma dúvida aqui em relação ao valor da causa? Professor Odir, só não querendo dificultar, mas já dificultando, nesse caso, entraria o ex-tunc e ex-nunc? Aqui, na realidade, é a partir do momento que você distribui a ação. E aqui não é, eu vou te dizer assim, cumprimento de sentença, tá? Não é cumprimento de sentença, eu estou falando do valor da causa. Como é que eu trabalho o valor da causa? Daí eu aplico as regras. Uma coisa, se eu vou cobrar alimentos é no sentido, se é para um título executivo, se é um título extrajudicial. Pessoal, uma das coisas importantes, o escritório, ele resolve muitos problemas, tá? Eu vou perguntar para vocês, as pessoas precisam ir no fórum para acordar um valor de alimentos? Vou dar um exemplo.
Eu me separo da minha esposa, a gente tem 2 filhos menores. A gente precisa ir no fórum para fixar os alimentos? Se os 2 chegam a um consenso, não há necessidade. Você faz um documento, formaliza esse documento com 2 testemunhas, tá? Se alguém puder assim, me ajudar a encontrar aqui no código, eu aqui de cabeça não lembro o artigo que fala, lá nos alimentos, vão lá para 500 e... Opa, acho que é 528, se eu não me engano. Opa. Artigo 528, vocês me ajudem. Sejam meus assistentes. Tá? No cumprimento do pagamento de prestação de município, decisão interlocutória, tá? Deixa eu só ver aqui na questão dos alimentos. Vocês me ajudem, por favor. Que tem aqui a quantia certa, em relação aos alimentos. Tem num local que diz o seguinte, que pode ser documento judicial ou não, tá? Tem algum lugar que fala sobre isso. Tem um local aqui do código que fala, tá? Seria o 827? Pode falar. Ação de execução de título extrajudicial ou não? Tem, assim, em algum momento, algum local que fala, deixa eu ver lá no 827 se é ele. 827. Não. Em algum local, tá? Tá escrito. Depois, se eu achar, e na semana que vem, lembrando, se alguém aqui achar também, que pode ser documento particular, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu já fiz casal que estava, eles tiveram um filho, não tinham outras questões a decidir, a gente falou sobre guarda, alimentos e visitas neste acordo, assinado por 2 testemunhas. Depois este cara se mudou lá para Santa Catarina, deixou de pagar alimentos, porque alguém disse que como não era um documento judicial, ele não precisava pagar alimentos, tá? Porque ali a gente já autorizava também o desconto em folhas, né? Daí o que a gente fez? Executamos, né? E o juízo penhorou o salário dele, com base naquele documento particular. Mas esse mesmo documento, ele vale, por exemplo, para entregar na empresa e fazer desconto em folha ou não, professor? Claro, daí depende da empresa, né? Mas ele teria validade. Tem validade, porque o que vai... eu vou te dizer o seguinte, os descontos, eles precisam ser autorizados, né? E ali ele assinou que ele já autorizava, que aquele documento servia para que que ele já autorizava os seus empregadores a fazer os descontos dos alimentos, tá? Eu acho aí, e depois eu mando para vocês, tá bem? Professor, extrapolando um pouquinho a área civil, entrando na tributária. A tributária exige que ele seja instrumento público. Senão não pode botar imposto de renda. Sim.
Daí sim, né? Para a questão ali porque daí tem que ter a questão de guarda e para que venha lá o documento, principalmente para quem tem salário mais elevado, para toda essa questão tributária, sim. Mas não precisa ser judiciário, ele pode pegar esse mesmo instrumento e registrar no cartório. Sim, olha aí. Mais uma registro, a Receita não aceita. Tá. Isso é uma coisa muito boa, daí eu vou resolver as situações de algumas pessoas. Obrigado pela dica e orientação, Messias. Deixa eu só ver aqui, pode dar, agora vamos para a próxima pergunta. Considera a hipótese que o advogado de Maria das Rosas era muito inexperiente, não assistia às aulas de processo com o professor Odir, tá? Tinha pouco conhecimento sobre o processo e esqueceu de colocar os pedidos na inicial. O que pode ocorrer com a petição de Maria? Tá? O que pode ocorrer com a petição é que o juiz, ao verificar a petição, irá notar que não preenche todos os requisitos, tá? Do artigo 319, irá notificar, para que complete a petição, com prazo de 15 dias, ok, tá? Aqui, os requisitos do artigo 319, a única coisa que faltou aqui. Mas ela não seria indeferida, professor? Não, olha aqui, o 321, eu acho que a resposta aqui está bem construída, apenas faltando aqui todos os requisitos, dos artigos 319 e 320, porque olha aqui o 320, tá? Aliás, 321 e eu aqui, O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complemente, indicando com precisão que deve ser completado. Deixa eu ver só aqui se faltou isso. Tá? Aqui também faltou o apontamento. Eu errei nessa, prof. Eu coloquei que a petição seria considerada inepta e causava indeferimento. Não tem essa situação. Claro que era para ver se vocês lembravam do artigo 321. Tá? Vou ter indeferido. Sempre que tiver, pessoal, é de praxe, e porque assim determina o CPC, qualquer problema, qualquer defeito, o juiz vai despachar e apontar o que precisa ser feito. Tá, gente? E apontar o que precisa ser feito. Isso é de praxe. Sempre vai acontecer isso. Professor? Oi. O senhor pode reiterar aí a letra E. Eu também coloquei como base o artigo 330, o inciso 1, parágrafo 1º, porque eu entendi que ela iria ser indeferida e considerada inepta. Não consegui compreender a sua explicação. Porque antes de chegar lá no indeferimento da petição inicial, no despacho inicial, o juízo ele precisa apontar: não preencheu os requisitos ou tem problemas, é devolvido para o autor para que faça a devida correção, a emenda inicial, junte documentos. Isso é uma determinação do artigo 321. Tá? Teve acho que foi ainda 2016, que teve numa situação de um divórcio, daí a parte não tinha determinados documentos. Ele tinha sido afastado de casa por medida protetiva e ele não tinha documentos, tá?
E o juízo, ele não, foi 2016, eu lembro deste processo, não tinha apontado essas situações com precisão, e daí a gente juntou os documentos, todas as situações, e depois indeferiu a inicial, né, porque a gente não tinha juntado, eu não sei que documento foi, tá? Daí eu peguei e disse o seguinte, olha, apontei a situação aqui, apontei que não houve indicação com precisão de todas as situações, era apenas para verificar os documentos, e os documentos foram juntados aqueles que se entenderam que eram para serem juntados, tá? Mas tinha um documento lá que não tinha sido juntado e que o juízo, ele entendeu, daí indeferiu. Daí a gente pediu reconsideração, o juízo reconsiderou, tá? Porque ele não tinha indicado com precisão. Então, Elisiane, somente se não cumprir as diligências, os apontamentos aqui, ou não houver a correção, é que vai ser indeferida. Mas, num primeiro momento, há necessidade disso. Entendi. Reconsideração por parte do juiz não é coisa tão rara assim. É verdade. Mas bem fundamentada acontece. É verdade. Assim, você precisa mostrar, né, os prejuízos, que aquela situação não teria necessidade de agravar no tribunal, né, ou num novo processo, porque era algo que, e que o despacho não deixou claro, e o juiz o reconheceu, tá? Vamos aqui considerando o nosso tempo. A F, o advogado de Maria alega que o juízo, ao proferir o despacho de procedimento, não apontou nada para ajuste ou necessidade de complemento. Diante disso, que argumentos devem ser apontados no sentido de modificar a decisão de indeferimento da inicial e impossível recurso? Tá? Deixa eu ver aqui, é a F. Artigo 331, professor, eu botei. Exatamente. O advogado Maria pode argumentar que a necessidade de complementar a inicial após verificando que faltaram alguns pedidos essenciais na ação, ou até mesmo por alegar que é necessário alterar o pedido. Acho que não aqui. Apelação. Pois nesse aí você usou 319, 320, professor. Olha aqui, ó. Nessa situação, olha aqui, ó. Eu dei a resposta para vocês na pergunta. Eu dei a resposta na pergunta. Quais são os argumentos? Exatamente isso. Aqui, ó, está na pergunta. Não sei se vocês se deram conta. O artigo 321 aponta que, no primeiro despacho, o juiz, olha aqui, gente, ao verificar que há algum problema de preenchimento de requisitos ou algum defeito ou irregularidade, o juízo deve indicar com precisão quais as correções e quais são os complementos necessários. E não foi apontado, né? Então, o que tem que dizer que o juízo não indicou no despacho, não indicou com precisão as correções e os complementos necessários. Como é que a parte, né, eu sou advogado, iniciante, né, não conheço, o que é que eu preciso apontar? Tá? Então, eu não cumpri na condição, a parte autora, de apresentar os requisitos todos, mas o juízo também, ele não apontou com precisão. Então, era exatamente esse final, ó. Não apontou com precisão, tá? O que deveria ser, passar por correção ou complemento. Entenderam? É aqui o 320.
Mas e aí, nesse caso, o que o advogado tem que fazer? Porque o juiz, ele não apontou. Daí o advogado, ele vai e devolve. É no recurso. Olha aqui, ó. O advogado de Maria alega que o juiz, ao proferir o despacho de recebimento da petição, não apontou nada para ajuste ou necessidade de complemento. Que argumentos? O argumento que você vai apontar no recurso é que o juízo deveria ter apontado quais as correções, com base no artigo 321, quais as correções e complementos que deveriam ter sido feitos na petição inicial, e o juízo não apontou. Esses são os argumentos. E aqui está o foco do recurso. Entenderam? Então o correto seria o 320. 321. 321. Olha aqui, ó. Eu estou assinalando aqui, ó, o que, e mais o que eu deixei destacado aqui. 321 na E e na F, então. Exatamente. Vale quanto esse trabalho aí mesmo? Está escrito ali para vocês, né? 4, né? 4. Porque agora a coisa começou. Agora vocês começaram a se dar conta que processo, chegar na prática, precisa estar presente nas aulas, precisa ler, precisa acompanhar, porque é interpretação. Tá, gente? Por isso que eu dediquei parte da aula de hoje para mostrar, para sentar, para discutir com vocês, tá? Professor, me tira uma dúvida. Quando a gente leu o trabalho, eu, no meu entendimento, eu tinha entendido que quando ele recebeu a petição, ele já indeferiu. Então, esse raciocínio não é o certo. Ele recebe, ele verifica se falta alguma informação e ele devolve novamente para o advogado completar isso. E só depois ele indefere. Exatamente. Tá. Olha aqui, ó. O advogado alega que o juiz, ao proferir o despacho de recebimento da petição, não apontou nada para ajuste ou necessidade. Né? Emenda inicial, mas emendar com o quê? Ajustar o quê? Tá? E o recurso aqui na F, gente, qual é o recurso? Foram todos jantar? Recurso de apelação. Ok, tá. Eu acertei, só isso aí, errei o artigo. Apelação, né? Exatamente, está aqui, ó. Deixa eu ver onde aqui. Pode ser vários outros, né, professor? Desculpa? Além da apelação, pode ser vários outros ao longo do processo. Nem sempre eu estou na inicial. Mas aqui no indeferimento da inicial é somente apelação. Sim, mas eu coloquei a observação tirada do livro do Fred Didier. Ele fala o seguinte: a inicial nem sempre é no caso vai ser uma sentença. Eu posso estar com a inicial no agravo de instrumento, posso estar com a inicial na apelação, posso estar sim, numa ação constitucional. Sim, e é possível, tá? É possível que tu tenha assim, o mesmo processo. Por exemplo, a gente tem processo aqui, Messias, para tu ter uma situação. A gente tem um processo que ele está com 2 agravos de instrumento para serem julgados, tá? Ele está com 2 agravos de instrumento para serem julgados. O nosso agravo, ok, já. E o processo ele já foi extinto por litispendência. Então, na realidade, o nosso, porque quando nós peticionamos e o juízo não atendeu, tá? E daí a gente, para não perder prazo, o que a gente fez? Nós temos que levar para o tribunal, né? Porque foi ali em 18, 19 de
dezembro. Daí nós levamos para o tribunal, e daí depois, agora, em março, que o juízo analisou a situação. Foi em março. Imaginem, lá de dezembro. Ok. Mas está o nosso agravo lá. Como foi extinto o processo, a outra parte fez o quê? Novo agravo. Tá? E o primeiro agravo não foi analisado ainda. Tá? Então, isso que você aponta, Messias, é muito comum, tá? Mas não vai ter... deixa eu te dizer uma coisa. É muito difícil ter apelação e agravo, porque a não ser que o agravo seja né, de uma decisão interlocutória de algum desembargador. Tá? Porque, do contrário, porque é só em decisão interlocutória. Porque o que acontece? Nós não temos a apelação e agravo, porque não vai ser sentenciado este processo se tiver agravo. Tá? Depois eu vou te mandar os dados para quando puder acessar esse processo. Legal, obrigado. Professor, Oi? pode repetir o artigo que embasa a resposta da F? Da F, o 321. 321, tá. 321. E aqui o 331 é para, no caso aqui, para a letra G, né? Ainda bem, essa aí acertou. Aqui, descreva o pedido principal. Aqui é muito mais assim para que vocês exercitem, né? Não sei o que vocês escreveram, tá? Requer seja deferida a guarda definitiva do menor, da menor, né, Antônio, em favor da mãe. Gente, ok, qual é que, aqui a gente aplica o 188, está muito bem escrito, ok, requer a fixação de alimentos provisórios em caráter de valor, ok. Daí. Mas eu quero saber o pedido secundário da H, se acertei. Desculpa. Requer seja... desculpa, professor, tinha ligado áudio sem querer. Deixa eu ver agora a última pergunta. Considere a hipótese da doutora Maria precisa alterar o pedido e que o réu já foi citado. É possível que a alteração seja feita? Somente com o consentimento do réu, tá? Essa aí também. Somente com o consentimento, tá? Mas que bacana, gente. Professor, o que vocês acharam da discussão aí? Ô, professor. Oi. Essa H e aí, eu acho que eu me equivoquei, então, porque eu coloquei, no caso, todo... Posso ler como é que eu fiz ali? Pode. Eu já fiz tudo, por exemplo, eu botei o foro competente, o endereçamento, coloquei assim, João e Maria, eu contei a historinha dela ali, quando tiveram um relacionamento amoroso, e daí fui fazendo todo o pedido. Eu fiz completo, mas era só a partezinha do pedido, então, que o senhor estava pedindo ali. Não, tudo bem, daí eu vou olhar ali se atendeu os requisitos. Meu Deus, eu fiquei 2 horas, eu acho, só fazendo essa parte. Mas eu aprendi, pelo menos tirei, né, como estudo ali. Ok, tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu acertei, mas eu tinha dúvida do cálculo, mas agora ficou legal. Então, tá beleza. Professor, em relação ao cálculo, a gente fez um pouquinho para mais. A gente usou a ferramenta lá do TJ, colocamos os honorários, 1%, daí a gente foi um pouquinho além. Tá, mas eu não entendi por que vocês botaram
Tá, ok, deixa eu olhar, tá? Sim, mas é porque o senhor não colocou. Depois a gente analisou que não tinha sido falado em nada mais além do valor dos alimentos realmente. Então, a gente viu que tinha ido além, sem necessidade. Sem problemas. Aquele cálculo, principalmente, é para quando a gente está fazendo cobrança de valores, cumprimento de sentença, que precisa atualizar valor, que a gente precisa... Aquele cálculo é normalmente cumprimento de sentença e execução. No próximo semestre de processo 3, tá? Vocês vão utilizar muito aquela ferramenta de cálculo. Mais algum outro apontamento? Gente, se não tem dúvidas, eu vou... Nós achamos... Fala, Gislaine. Ai, professor, desculpa, eu não vi que o áudio estava fechado, eu estava falando aqui. Artigo 784, inciso 3. O 7... Mas tem um outro ainda que fala... Tem mais um, a gente achou esse aí. Tá. Tem um outro que fala que pode ser por documentos particulares, tá? E agora a memória, se não me... Eu lembro que tem, mas se você me dizer aonde agora, nesse exato momento, eu não consigo lembrar. Mas esse não diz, professor, que é documento particular? Também. Entendi. Tem mais um que diz a mesma coisa. Exato. Em relação a alimentos, tá? Em relação a alimentos, tá? Específico. Exatamente. Gente, então, muito obrigado aí pela companhia. Eu espero que vocês estejam saindo melhor do que entraram agora hoje à noite, em termos de conhecimentos, tá? E nos encontramos na semana que vem, tá, gente? Então, forte abraço a todos. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Professor. Boa noite.